Você está comigo no Papo Monoteísta. Este é o projeto leitura do livro Guia dos Perplexos de Rambam Maimônides. Olá, olá, como vai você? Que coisa boa, você está comigo no Papo Monoteísta. Se você não é inscrito, inscreva-se já. E se você já é inscrito, compartilhe, divulgue. Olha, comente, faça perguntas. Vamos dividir o Papo Monoteísta aqui no projeto Leitura do Guia dos Perplexos. E você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, participe do projeto Leitura do Guia dos Perplexos e outras publicações que nós temos. Hoje nós vamos falar de antropomorfismos, do capítulo 36, na página 148. Vem comigo! Diz assim o capítulo 36, na página 148 do livro Guia dos Perplexos. Antropomorfismos. Quando tratarmos dos assuntos, explicarei a ti em que sentido é dito que Deus está satisfeito com alguma coisa, ou se alguma coisa o irrita ou causa sua ira. Pois foi dito sobre certas pessoas que Deus estava satisfeito com elas, ou irado, ou irritado com elas. Porém, este significado não é o objetivo deste capítulo, e sim o que te direi a seguir. Saibas que, ao examinares em toda a Torá e em todos os livros dos profetas, não encontrarás as expressões furor, ira e zelo, a não ser em relação à idolatria, e não encontrarás alguém chamado de inimigo de Deus, hostil, ou que odeia, a não ser em relação aos idólatras. Exemplos: e sirvais a outros deuses, e o furor do Eterno se acenderá contra vós. Deuteronômio 11, 16 e 17. Também, para que o furor do Eterno, etc. Deuteronômio 6, 15. Também, para provocar a ira pela obra de tuas mãos, etc. Deuteronômio 31, 29. Eles me provocaram com aquilo que não é Deus, provocando a minha ira com suas vaidades. Deuteronômio 32, 21. E é um Deus zeloso. Deuteronômio 6, 15. Ainda encontraremos porque provocaram a minha ira com seus ídolos. Por que provocaram minha ira com seus ídolos? Jeremias 8, 18. Vamos mais um exemplo. Por causa da provocação que lhe fizeram os seus filhos e suas filhas. Deuteronômio 32, 19. Encontramos mais um exemplo. Porque um fogo se acendeu na minha ira. Deuteronômio 32, 22. Ainda, se vinga de seus adversários e guarda a ira dos seus inimigos. Neemias 1, 2. Ainda, e paga aos que o odeiam. Deuteronômio 7, 10. Também, até que ele tenha expulsado seus inimigos. Números 32, 21. Também em que o Eterno teu Deus odeia. 16. E Deuteronômio 16, 22. Porque tudo o que é abominável o Eterno odeia. Deuteronômio 12, 31. Estas expressões
são mais numerosas do que se pode numerar. Mas se procurares em todos os livros, tu as encontrarás. Os livros dos profetas dão grande ênfase a isso, porque a idolatria é uma opinião falsa com relação a Deus. Se uma pessoa acredita que fulano está em pé enquanto ele está sentado, ela não se desvia da verdade na mesma medida em que acredita que o fogo está abaixo do ar, ou que a água está abaixo da terra, ou que a terra é plana, ou coisa assim. Este segundo desvio da verdade não é como o que de quem acredita que o sol é composto de fogo, ou que o céu é um hemisfério, e coisas assim. Esse terceiro desvio da verdade não é como o de quem acredita que os anjos comem e bebem, coisas assim. E este quarto desvio da verdade não é como o de quem acredita que existe uma obrigação de adorar algo que não seja Deus. Pois quanto maior o absurdo em relação a algo que ocupa um grau de importância na existência concebido pela ignorância e pela heresia, maiores elas se tornam do que quando estavam relacionadas a algo num grau inferior. Por falsa crença, me refiro à crença de que algo seja diferente do que realmente é. Por ignorância, me refiro a ignorar aquilo que pode ser conhecido. A ignorância de quem ignora a medida de que um cone ou a esfericidade do Sol não se compara à daquele que não sabe se há ou não um Deus no universo. E a falsa crença daquele que acredita que o cone forma a metade do cilindro, ou que pensa que o Sol é um círculo. Não é como a falsa crença de quem pensa que Deus é mais do que um. Tu sabes que um idólatra não adora ídolos baseado na premissa de que não existe Deus além deles. Jamais alguém das gerações passadas imaginou, nem alguém das gerações futuras imaginará que uma figura feita de metal, pedra ou madeira criou o céu e a terra e que os governa. Pelo contrário, elas as adoram como um símbolo de algo intermediário entre as pessoas e Deus, como em quem não temerá a ti, ó Rei das Nações? Jeremias 10, 7. E em todo lugar se oferece ao nome incenso. Em todo lugar se oferece o meu nome incenso, Malaquias 1:11. Uma alusão à primeira causa da idolatria, de acordo com os pagãos, e já explicamos isso em nossa obra grande. Não há discordância sobre isso entre os adeptos da nossa Torá. Porém, apesar de acreditarem na existência de Deus, eles eram idólatras, e a heresia deles se referia ao que devia ser feito em relação a Deus, isso é, como forma de culto e veneração, como em e servireis ao Eterno, etc. Êxodo 23, 25. Para que a sua existência fosse estável aos olhos do povo. Porém, eles pensavam que esse dever é para outro. Tal fato contribuiu para desaparecimento da crença na existência de Deus entre as pessoas do povo, pois estas não sabiam senão as práticas rituais, sem penetrar no significado dessas. E não conheciam a realidade do que era oferecido no culto. E isso fez necessariamente que merecessem a morte, conforme foi dito. Não deixarás com vida tudo que tem alma. Deuteronômio 20:16. E a razão dada para isso foi para erradicar essa
falsa opinião e para que outras pessoas não viessem a ser corrompidas por causa dela, como em para que não vos ensinem a fazer, etc. Deuteronômio 20:18. Deus denominou essas pessoas de inimigo, adversários e hostis, e disse que quem age assim provoca zelo, ira e furor. E por mais forte razão, aquele cuja heresia concerne a existência de Deus e não acredita que ele seja como realmente é, ou seja, não acredita em sua existência, ou acredita que ele seja dois, ou acredita que ele seja com corpo ou passível de algo, ou lhe atribui uma imperfeição qualquer. Isso é sem dúvida pior do que quem adora um ídolo considerando-o um intermediário capaz de beneficiar ou fazer o mal. Portanto, saibas que aquele que acredita na corporeidade ou atribui a Deus alguma condição corporal causa zelo, ira e furor. E é adversário, inimigo e hostil. E é muito pior do que um mero idólatra. E se vier à mente dessa pessoa que existe alguma justificativa em se acreditar na corporeidade, pois for educada naquela, ou em razão de sua ignorância e falta de compreensão, ela deverá pensar a mesma coisa a respeito do idólatra, pois este não adora senão por causa da ignorância ou de sua educação, como em eles mantêm o costume de seus antepassados em suas mãos. Se disseres que a interpretação literal dos escritos conduz a uma opinião falsa, saibas, então, que somente imaginações e opiniões falsas causaram ao idólatra adorar o ídolo. Portanto, não há justificativa de quem não se apoie nos verdadeiros pensadores, se não possui a capacidade de investigar. Pois não encaro como herege quem não prova demonstrativamente a negação da corporeidade. Mas vejo como herege quem não acredita em sua negação. Ainda mais, por isso, se encontra nos comentários em aramaico de Onkelos e de Yonatan ben Uziel, que a paz esteja com eles, que afastam a corporeidade de maneira máxima. Foi esse o objetivo desse capítulo. No capítulo 36 deste livro, Guia dos Perplexos, eu acredito que para nós, Benoa, seja um capítulo mais importante em relação a muita coisa do que se acredita hoje. Nós podemos verificar que o tratamento que o Ramban dá ao antropomorfismo, ele demonstra de maneira muito clara que aquele que adora mais do que um, e que acredita que Deus seja um, dois ou três, ou que acredita que Deus tenha tido corpo, ou tenha corpo, ele é pior do que o idólatra que adora aquela estátua que acredita que ela possa ajudá-lo ou beneficiá-lo. Todos os dois são idólatras, mas um em uma condição ainda muito pior, porque atribui uma condição, além de imprópria, perversa, e faz com que outras pessoas acreditem nisso. Isso se causa bem hoje. Há pessoas que acreditam que a Terra é plana, o que foi plenamente provado, e eu quero dizer para vocês que Maimônides escreveu, esses escritos de Maimônides são de 1500, são antes do ano 1500, ou seja, ele já se sabia com certeza que a Terra era redonda. E ele dizia isso com toda certeza. E ele não considera que essas pessoas que acreditam que o Sol é feito de fogo, e isso não é verdade, nós sabemos, e ele já sabia disso, e há tantas outras coisas que já se sabiam, e que as pessoas mantiveram outras pessoas na ignorância.
Ele não lhe atribui tanta incapacidade ou ira quanto a pessoa que diz que Deus é dois, que Deus é três, que Deus tem corpo, ou que teve corpo. A isso a Torá diz que é inimigo, hostil, e que Deus odeia. Então, meus amigos, nós estamos vendo aqui no Guia dos Perplexos uma definição bem completa do que é uma idolatria da mais perversa possível. Por isso nós, monoteístas, insistimos em dizer: bendito é o único Deus, e que não há outro, só há um. Bendito seja o nome dele para todo sempre. Por isso que nós temos o zelo de não entrarmos em discussão com pessoas ignorantes ou pessoas que não podem comprovar as suas teorias, porque são teorias que não têm sustentação na Torá, que não têm sustentação sequer nas verdades históricas. Meus amigos, minhas amigas, me desculpe se você tem alguma crença em relação a Deus ter corpo, ou ter tido corpo, ou que Deus seja um, dois ou três, que Deus seja dois ou três, porque Deus é único. Não se pode limitar Deus de maneira nenhuma, e eu não quero com isso te ofender. Eu estou dizendo aquilo que disse o sábio Rambam, o Maimônides, a respeito do conhecimento do antropomorfismo. E dizer para você que, independente do que você acreditou a vida toda, investigue mais a fundo. Procure saber maiores detalhes, releia, ouça de novo esse capítulo, receba, peça para que eu envie para você esse PDF do Guia dos Perplexos, ou compre o livro Guia dos Perplexos, leia com muita atenção, preste bastante atenção, que seja no original, que seja em inglês, que seja em português. Procure investigar com maiores detalhes e conforme ele tem ensinado, com calma, com tranquilidade, devagar, para que você não seja enganado ou engodado com falsos pensamentos ou com uma falsa parcimônia. E sim que você tenha condições de, nessa parcimônia investigativa, entender passo a passo do que está na Santa Torá. Bendito seja o Eterno que manteve você até aqui nesse instante. E se você está gostando da leitura do livro Guia dos Perplexos, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam participar desse projeto e serem enriquecidas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você deseja contribuir, nós temos aí, logo abaixo, uma inscrição, um link de inscrição, onde você vai se inscrever para ser uma pessoa que vai contribuir para o projeto Leitura do Guia dos Perplexos. Foi um prazer enorme estar com você até aqui. Eu aguardo você no capítulo 37. Nós continuaremos falando de coisas ainda mais profundas do que nós falamos até aqui. E discussões mais temáticas e mais interessantes. O capítulo 37 está extraordinário. Nós vamos falar da face de todo ser vivo. Coisas interessantes estão por vir. Continue comigo, continue conosco aqui no Papo Monoteísta. Venha fazer parte desse projeto. E nós temos outros assuntos interessantes também no Papo Monoteísta. Fique à vontade, navegue à vontade nessa página, comente, divulgue. Fale conosco. Estamos aqui para ajudar. Seja um monoteísta, torne-se um Benoa. As 7 leis de Noa estão para toda a humanidade. E nós aguardamos um mundo melhor,
transformando-o, obedecendo e cumprindo as 7 leis de Noah. Seja bem-vindo ao Papo Monoteísta, o projeto Leitura do Guia dos Perplexos.